poderia iniciar minha fala sem me perguntar, mais uma vez, quando nós falamos em inclusão, equidade e qualidade, não há como nós não fazermos a pergunta óbvia. Incluir, promover a equidade e a qualidade educacional em que modelo de sociedade? Mudamos o modelo de sociedade? Que transformações a gente identifica no tipo de sociedade no qual a gente faz a educação, que nos permita pensar que a inclusão, a equidade educacional seja de fato a que nós pretendemos e almejamos enquanto educadores. E, por consequência, incluir, promover a equidade educacional e a qualidade para qual modelo de sociabilidade, que é o principal. Ou seja, em pleno século XXI, e até por estarmos no século XXI, não há como não continuar perguntando qual o lugar da educação na reprodução social. Educador que não se faz essa pergunta é um mero reprodutor da lógica do sistema. Qual o lugar dessa educação inclusiva, equitativa e de qualidade na reprodução social, nessa sociedade que nós temos? Porque quando eu me debruço sobre o documento de referência dessa conferência e vejo de forma ambígua a construção discursiva de um compromisso com o futuro da educação, que ressalta esse ideal repetidamente em cima de categorias como flexibilidade, educação aberta e tecnologia, sobretudo tecnologia que abunda no documento, transborda no documento. Eu me vejo ainda lá em 2003, quando eu estava fazendo mestrado em educação, nas aulas de sociologia do nosso querido professor Elcio Versosa, estudando em 2003 ainda as transformações promovidas a partir das reformas determinadas pelo Banco Mundial, pela Unesco, pelos grandes organismos internacionais a serviço das grandes potências, as reformas impostas para o Brasil e para os demais países ditos subdesenvolvidos no campo da educação, que nada mais impunham para nós mudanças drásticas no paradigma educacional e, por consequência, nos métodos, nas diretrizes e nos horizontes de transformação social possíveis dentro desse modelo de educação, para tão somente adequar, mais uma vez, na divisão internacional e social do trabalho, a massa de terceiro-mundistas a essa nova repartição social da riqueza no mundo. Isso em 2003. Portanto, não há como nós discutirmos aqui inclusão e, por consequência, diversidade e o lugar da diversidade no futuro dessa educação, que nós, sempre como esperançosos, continuamos acreditando na possibilidade de transformação social através da educação, mas não há como a gente pensar em diversidade sem pensarmos esse contexto mais amplo, sem pensarmos na apropriação mercadológica da educação e do discurso empresarial que toma conta a partir do final dos anos 70 e a partir dos anos 80 dos debates sobre políticas educacionais para o terceiro mundo, e sem nos darmos conta também e dialogarmos diretamente com o lugar da diversidade na própria construção de um projeto de nação. E o documento começa dizendo exatamente isso, que não há como nós pensarmos nação sem democracia e ambos sem educação. Então nós não temos como pensar diversidade na educação sem pensarmos
Qual é o projeto em voga de nação para o Brasil, de identidade nacional brasileira, e como ele dialoga com a sua diversidade? Não há como nós fazermos isso. Portanto, continuamos circulando em torno de questões que, pelo menos, para quem acompanha esse debate, nos últimos 50 anos, né, tem sido lugar comum das reflexões sobre o Brasil, em pleno século XXI. O nosso documento de referência é interessante, porque quando a gente olha para o lema que orienta a conferência, inclusão, equidade e qualidade, não há como, por analogia, nós não lembrarmos do grande jargão e do grande lema da revolução que marca a transição definitiva de um mundo feudal, de um mundo baseado em relações sociais arcaicas, estamentais, rigidamente separadas em castas, para a proposição de um mundo moderno, de um mundo pautado por um republicanismo baseado na impessoalidade, no Estado democrático de direito e nos direitos humanos principalmente, que foi a Revolução Francesa. Não há como a gente olhar para esse lema e não lembrar do lema igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa. E aí se coloca de cara, né, o que a gente chama da ambiguidade do discurso, porque os enunciados iniciais apontam ainda, né, para uma perspectiva de educação iluminista, dentro desse projeto de sociabilidade iluminista, que pensava um compromisso de construção por parte do Estado de uma correspondência necessária entre os ideais nacionais e as identidades individuais. Ou seja, o iluminismo nasce com um compromisso inalienável com a formação de um novo modelo de cidadania e de uma nova subjetividade para a sociabilidade que estava surgindo. E esse novo modelo de cidadania e sociabilidade pressupunha, então, a promoção justamente da igualdade, da liberdade e da fraternidade entre todos os povos e, por consequência, os direitos humanos colocados como horizonte obrigatório para um novo patamar de civilização. Então, quando a gente pega o documento que ele inicia com esse enunciado, não há como a gente é induzido imediatamente a pensar que estamos tratando ainda da mesma proposta educacional iluminista. E, novamente, o educador que não aprofunda a leitura e que não estuda o suficiente para compreender as contradições desse discurso se deixa levar facilmente por essa retórica. Né? Por quê? Porque é fato para os teóricos estudiosos que aquele modelo de cidadania de matriz iluminista europeia, baseado na ideia de um Estado-nação forte que puxava para si a responsabilidade de educar os seus cidadãos para um novo modelo de sociabilidade baseada no respeito às individualidades, às liberdades individuais, baseada no respeito às diferenças e, principalmente, comprometido com a promoção da igualdade, com a distribuição da riqueza e com a participação social. Esse Estado que propunha uma redefinição do modelo de cidadania que no absolutismo não existia. No absolutismo que você tinha era o súdito. O súdito não é cidadão. O súdito curva-se diante do poder absoluto e obedece, simplesmente. Não é à toa que a nossa Constituição vem sendo retalhada, né, já que não podem destruí-la de uma vez, e agora perdeu-se a vergonha de vez e os ataques são abertos a essa Constituição que, por ser liberal e iluminista, é chamada hoje de Constituição comunista. Né?
que estão chamando de comunismo dentro da Constituição, nada mais é do que o ideário burguês que emerge da Revolução Francesa e que preconizava a igualdade entre todos os indivíduos, nada mais do que isso. Queríamos nós que um dia tivéssemos uma Constituição comunista, está muito distante disso. Nossa Constituição é liberal dentro dos moldes mais liberais, né, que a gente possa ter. Então, essa educação na qual eu ainda participei, boa parte dos que estão aqui, sobretudo aqueles e aquelas com mais de 50 anos como eu, essa educação era herdeira desse ideário. Era uma educação que ainda expressava um compromisso de sociedade e de Estado, de mobilidade social e inclusão no mundo do trabalho e na sociedade, tendo a educação como principal viés e motor dessa promoção. A minha geração cresceu sob a égide do lema: estude para ser alguém, estude para ter um trabalho, estude para ter um patamar de vida melhor do que os seus pais. Isso dava à escola uma legitimidade, uma importância do ponto de vista de ser colocada como uma instituição que fornecia à minha geração, na relação com a educação, na relação com a escola, uma utopia, um horizonte a ser perseguido, que era o de que, sendo um bom estudante, dedicando-me ao aprendizado, à apreensão do saber, eu poderia ter um lugar melhor na sociedade. Era esse paradigma de educação, é esse o paradigma de educação que a gente recebe da nova sociedade iluminista. Todavia, o professor Boaventura de Souza Santos nos alerta, com muita precisão, que se por um lado, a partir da Revolução Francesa, nós temos, do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico, a emergência de um paradigma humanista, universalista, que propunha a igualdade para todos os seres humanos. Por outro lado, a classe que se apropria do poder político e que deveria ter o compromisso com a implementação desses ideais, a classe burguesa, que supera a aristocracia na Europa. Essa classe é a arquiteta, né, e a construtora de um novo modelo de sociabilidade e de produção, o capitalismo, que tem como pressuposto justamente a impossibilidade da igualdade. O capitalismo não tem compromisso com a igualdade. Aliás, a sua natureza, por si próprio, não comporta a ideia de igualdade plena para todo mundo. Então, a nossa sociedade, a sociedade moderna, nasce dentro dessa tensão, nasce dentro dessa contradição. Uma sociedade que, no plano do discurso, no plano das leis, no plano das constituições e do ideário político, se compromete com a ideologia da Revolução Francesa, com a promoção da igualdade, da equanimidade, da liberdade, mas dentro de um mundo que vivia profundas transformações no campo da produção das relações sociais de trabalho e cujo sistema que estava sendo implantado, o capitalismo, tem como condição sine qua non a divisão da sociedade entre aqueles que trabalham e aqueles que se apropriam dos frutos desse trabalho. Portanto, quem já estudou minimamente economia política sabe que dentro, né, da lógica de produção capitalista, a essência dessa lógica está na apropriação que o capitalista faz da mais-valia produzida pelo trabalhador. Ou seja, do valor que o trabalhador agrega à mercadoria
E que quando esse trabalhador trabalhava para si próprio, ele se apropriava dessa mais-valia, e que a partir de então, fixado no salário, toda a riqueza que extrapola esse salário é apropriada pelo capitalista. De forma que o sistema capitalista é o sistema da impossibilidade da igualdade. Nós tivemos, em alguns momentos da história, ilhas de igualdade, mas sempre ao custo da produção da igualdade em outros lugares. O professor Boaventura diz que o máximo que o capitalismo conseguiu de gerenciamento dessa crise entre o ideal de promoção da igualdade e a impossibilidade dessa promoção, dadas as condições econômicas do nosso sistema, foi a implantação do estado de bem-estar social na Europa do pós-Segunda Guerra, né? Quando se conseguiu nos países da Europa o pleno emprego, praticamente taxas de emprego próximas de zero, né? Promoção da educação para toda a população, a erradicação do analfabetismo na Europa, ou seja, o estado de bem-estar social. Foi o máximo. Mas a que custo? Ao custo do aprofundamento da miséria, ao custo do aprofundamento da desigualdade nos países de terceiro mundo, né? Porque é justamente nesse período que as multinacionais se expandem, principalmente para o Brasil, destroem qualquer projeto nacional de soberania econômica nosso, como nós estamos assistindo agora, e impõe a sua lógica, e impõe os seus interesses. Não é à toa que a década de 70 nós nunca tínhamos tido tanta desigualdade do ponto de vista do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, no Brasil, como a gente tem até a década de 70, porque foi o aprofundamento desse acoplamento dos interesses nacionais brasileiros à lógica dos Estados Unidos, que então despontava no pós-Segunda Guerra como uma grande nova potência no mundo, sobrepondo a Inglaterra. Nós desmontamos, por exemplo, no Brasil, um dos maiores parques férreos do mundo, de linhas férreas do mundo, fundamental para o transporte barato de pessoas e mercadorias. Quem é antigo sabe que, por exemplo, Arapiraca, a gente tinha linha de trem que perfazia todo o Agreste até Maceió e até Recife, até os portos de Recife. Nós destruímos literalmente todo o parque férreo brasileiro em nome da Ford, da Chevrolet e da Mercedes-Benz e dos interesses da indústria automobilística norte-americana em empurrar automóvel e autoestrada no Brasil. É disso que nós estamos falando. Então, essa sociedade moderna que nasce após a Revolução Francesa, ancorada no modelo de ciência e de conhecimento, para produzir as condições de sociabilidade necessárias à reprodução desse modelo de sociedade, pelo menos dentro das suas contradições, abraçou um paradigma de ciência que tinha como horizonte um compromisso com a procura da verdade. No século XIX é quando nasce o que a gente chama hoje de sociologia, de história, de geografia, como ciências disciplinares, da antropologia, da química, da biologia. As modernas ciências nascem no século XIX. E nascem inspiradas nas ciências da natureza e, portanto, comprometidas com essa ideia de que saber é conhecer o real. E de que estaria dada a possibilidade concreta de o homem, através da tecnologia, através do saber científico, desvendar todos os mistérios da existência, tanto no plano natural, ao plano do micro, né, das bactérias, dos vírus, da formulação da penicilina para a cura da tuberculose e de outras doenças incuráveis no século XIX, quanto no plano do social. A partir da sociologia, o estudo da sociedade, através de métodos objetivos, a sociologia durkheimiana propunha isso, né, na crença de que é possível apreender o funcionamento da sociedade para além do senso comum
para além da compreensão imediata que a gente tem enquanto indivíduos, e aprender as grandes estruturas do funcionamento social, que nos revelam a lógica do todo, ou seja, um compromisso com a visão de totalidade da sociedade. De totalidade. Com a moderna sociologia nasce então a ideia de que o indivíduo não é soberano, o indivíduo não é absoluto. Boa parte do que nós definimos, boa parte do que nós escolhemos, boa parte do que nós dizemos ser, na verdade refletem muito mais os lugares e os papéis que a sociedade, na sua lógica maior e na sua totalidade, definiu e reservou para nós, do que propriamente a expressão de uma liberdade absoluta de nós enquanto indivíduos, na definição de quem nós somos, quem queremos ser e qual é o nosso lugar na sociedade. Esse é o legado da moderna sociologia. Então, quando você pega o estudo de Weber sobre a ética protestante do capitalismo, nada mais é do que isso. Né? Nada mais é do que isso. É um sociólogo revelando que, dentro do fenômeno religioso, para além da sua fé enquanto indivíduo, há uma maquinaria ideológica ali dentro, que visa adequar a sua visão de mundo às necessidades de um mundo capitalista que precisa de pessoas prontas, aptas a disputarem entre si enquanto indivíduos sem ter culpa, sem a culpa cristã azucrinando sua cabeça como era na sociedade medieval, onde o lucro era considerado pecado, era classificado como ganância. É isso que Max Weber nos demonstra. A reforma protestante nada mais é do que, no campo ideológico da religião, a adequação de uma nova visão do mundo, uma nova subjetividade que adeque as pessoas à lógica da competição capitalista. A querer enricar sem se sentir culpado, como era o paradigma católico, cristão católico. É isso que a sociologia nos faz. Isso se anuncia para a gente depois de 88, porque até 88 o filho do pobre não tinha acesso nem à escola. O maior problema da gente era o acesso, porque a massa de ex-escravizados não conseguiam sequer chegar à escola. É depois de 88 que essa massa sonha com um lugar na escola. A minha mãe, para garantir uma vaga para mim, ela dormia 3 noites na porta de uma escola pública, porque não tinha vaga para todo mundo. A escola pública era para a classe média, todo mundo sabe disso, a não ser que o pobre tivesse um padrinho ou um pistolão, como a gente falava na época, um peixe, para colocá-lo dentro da escola pública. É a partir de 88 que o pobre brasileiro sonha com a possibilidade de saber o que o rico sabe para disputar um posto de trabalho. E aí o neoliberalismo vem com a globalização, com o discurso do aprender a aprender, e diz, não, a escola para pobre não é para isso não. A gente tem que ensinar o filho do pobre é ser protagonista, propositivo, a aprender, arranjar soluções práticas para os problemas, ensiná-lo para questões práticas. E a escola que tinha um compromisso universalista, humanitarista, de formar pessoas que não soubessem apenas apertar parafusos, mas que entendessem a profundidade da Revolução Iluminista, no compromisso com o outro. Essa escola abre mão desse papel, sendo reduzida agora a um lugar, né, para usar o jargão do Perrenot, que é o grande ideólogo dessa pedagogia das competências. A escola agora é o lugar para ensinar só coisas úteis. E graças a Deus, graças às inutilidades da vida, esse filho de analfabeto está aqui hoje com doutorado falando para vocês. E quero continuar inútil. Mas a gente precisa se perguntar, minha gente. Quando eu vejo um filho de trabalhador, como eu vi, que veio da escola pública como eu, passou pela escola pública como eu, dizer, para que serve filosofia? Vai me servir para quê filosofia? Tem que tirar mesmo do currículo. A gente treme.
Porque é a efetivação do projeto capitalista de formar o trabalhador alienado a tal ponto que ele só entenda do seu metro quadrado, que ele não compreenda as relações mais amplas da sociabilidade dentro da qual ele está inserido e as contradições dessa sociabilidade. E não é à toa que as disciplinas chamadas de humanas vêm sendo reiteradamente atacadas, desqualificadas. A gente, para dizer que é professor de história agora no ambiente público, tem que dizer baixinho. Tem que falar baixinho. Porque faz medo até sofrer uma violência física. Não é à toa. Porque nós estamos para além do senso comum. E não é por dádiva divina, não. Não é por dádiva divina, não. É porque eu acreditei que estudando, me apropriando de saber, eu poderia chegar a algum lugar. Então, enquanto os outros estavam na praia, eu estava ralando a bunda numa cadeira, lendo os finais de semana, virando noite, para conseguir um título acadêmico. A escola de hoje consegue despertar no jovem ainda essa utopia de que estudando ele vai poder chegar a ser doutor, e sendo doutor ele vai poder chegar a ser alguém na vida? A escola sustenta essa utopia? A universidade está formando os licenciados para trabalharem nos telemarketings, no máximo, nos telemarketings, porque não há horizonte de esperança que um diploma me garanta uma situação de estabilidade social. Não há garantia nenhuma. Isso tudo foi desmontado. E se quer resolver um problema estrutural, um problema social do desmonte do mundo do trabalho, se quer resolver, não com soluções objetivas, empoderando a escola, investindo na escola, investindo na carreira docente, qualificando cada vez mais os professores para serem pensadores e não apenas reprodutores de metodologias prontas. Porque professor que só reproduz metodologia pronta, ele é a mesma coisa do operário lá dentro, que só sabe manusear a máquina e o parafuso, mas que executa o que ele faz a partir do engenheiro que está em cima, que diz o que ele deve fazer. Ele não tem a visão de totalidade do lugar da educação, nem do seu lugar na construção da sociedade. Então, se a gente não recupera essa consciência do que fizeram conosco, enquanto educação, conosco, enquanto escola, a gente corre o sério risco de estar sendo um agente poderoso da consolidação desse processo alienatório global, sem sabermos, sem termos consciência disso. Então, eu estou cumprindo aqui hoje um papel, né, que é um papel indigesto, chato, mas eu tenho que ser coerente com o lugar de onde eu vim. Eu sou filho da educação pública, filho de pais analfabetos. Tudo que eu devo à educação. Tudo que eu devo. E o mínimo que eu exijo é que as gerações presentes tenham o direito de, como eu, sonhar que a educação liberta também. Porque a educação não só me deu um emprego que me possibilita botar comida na mesa com dignidade e não passar fome como eu passei na infância. A educação me possibilitou compreender o que fizeram comigo e me recusar a continuar sendo passivo dentro desse sistema.